Obrigado por você mais uma vez me acompanhar aqui no canal. Vamos continuar com a leitura do documento Silent Weapons for Quiet Wars. Você já deve ter lido um pouco sobre isso, deve ter visitado os vídeos anteriores, eu espero, e já pode ter uma visão um pouco mais ampla do que se trata esse documento. Então, sem mais delongas, sem nenhuma enrolação, vamos ao que importa, o assunto. Diz assim o documento, o próximo parágrafo inicia assim: a amplificação das fontes de energia. O próximo passo no processo de arquitetar um amplificador econômico é descobrindo as fontes de energia. As fontes de energias que suportam qualquer sistema econômico primitivo são, é claro, o suprimento de matéria-prima e o consentimento das pessoas que trabalham e, consequentemente, tomam certas posições, certos status, nível ou classe social nessa estrutura, isto é, provém trabalho, ou seja, os empregadores que provêm trabalho nos seus vários níveis, do maior ao tão menor, né? Então, ele continua dizendo, cada classe em garantia da sua própria receita, né, do seu próprio lucro, controla a classe imediatamente inferior a ela, a qual preserva a estrutura da classe. Isso provém estabilidade e segurança, mas também o governo, mantém o governo acima, no controle, no topo dessa estrutura. Assim como o tempo passa, e a comunicação e a educação melhoram, as classes, os elementos das classes inferiores, do trabalho social, se torna reconhecível essa estrutura e eles se tornam invejosos das boas coisas que a classe superior, que os membros da classe superior possuem. Eles também começam a ter conhecimentos, né, dos sistemas energéticos e também a habilidade de melhorar a sua ascensão através dessa estrutura de classe. Ou seja, o que ele quer dizer? Que conforme o tempo passa e as pessoas vão começando a entender como funciona essa estrutura, essa dinâmica, as pessoas começam a invejar a classe superior, querendo ascender, né, no sentido de você subir de classe, ascensão social, e começam a criar uma habilidade de melhorar, né, essa ascensão. Ou seja, ele está dizendo aqui que é praticamente inevitável. Quando você você tem essa noção, você é posto a par desse sistema, você obviamente vai entender o seu local nessa estrutura e você vai começar a olhar para cima dessa estrutura e querer se ascender, alcançar um nível maior. E aí ele coloca assim, isso ameaça a soberania da elite, daqueles que estão no topo dessa cadeia. Lembra? Os governos, os ricos, né? No caso, aqueles que controlam essa estrutura. Com a ascensão das classes baixas, não pode ser postergada por muito tempo, a elite pode alcançar a dominância energética e do trabalho através de consentimento durante não muito tempo e segurar e manter essa posição de fontes de energias essencial, né? Então ele diz assim que se essa classe ela se acende, né, se a pessoa entende como essa dinâmica funciona e ela busca cada vez mais, né, meios de melhorar a sua ascensão para dominar a classe que está acima deles, a classe dominante perde a soberania e não consegue se manter nessa mesma posição. Aí ele continua dizendo assim, até que tal dominância energética estabeleça-se de forma absoluta, o consentimento das pessoas ao trabalho e deixar aos outros cuidar dos seus interesses deve ser tomado em consideração desde que a falha em fazer isso possa causar
as pessoas a modo de interferir na transferência final de recursos energéticos para o controle da elite, ou seja, então, o que ele quer dizer? Enquanto o domínio total dessa fonte de energia não estiver com a elite, né, ser novamente posto na mão deles, corre esse risco, né, de se perder uma das fontes de energia primária, que é, como a gente já aprendeu, o trabalho, a força de trabalho, os trabalhadores não quererem mais esse trabalho, até que eles fracassem, né, nessa transferência de energia, de fonte de energia, porque se as pessoas se recusam a trabalhar, o governo vai ter que fazer alguma coisa para continuar dando um teto e alimentando essas pessoas. Então, um ciclo que se retroalimenta. E aí ele está dizendo assim, que enquanto isso não se estabilizar, né, como se fosse um curto-circuito no sistema elétrico, vai haver essa convulsão, vai haver esse problema, e ameaça a soberania de quem está no controle, ou seja, do governo de uma nação, do governo de uma determinada região, assim como você bem entender. E aí ele continua dizendo assim, é essencial reconhecer que nesse ponto o consentimento público é ainda uma chave essencial para a liberação de energia nesse processo de amplificação econômica. Além do mais, o consentimento como um mecanismo de liberação de energia será agora considerado. Então, eu acho que a gente pode parar por aqui. O vídeo já está ficando bastante comprido. Se você gostou do conteúdo aqui apresentado, se você quer comentar algo sobre o que você ouviu aqui, se isso faz sentido para você, se você já viu algo semelhante assim, seja na sua relação profissional, seja na relação familiar, né? Então, existe essa hierarquia, né, que aqui demonstra, ela está em todo lugar, né? Ela não é somente voltada para a manutenção da economia, mas em todos os aspectos, né? Sejam nas relações pessoais, nas relações de trabalho, enfim. E se você acha interessante e quer falar sobre esse assunto, sinta-se à vontade, comente, curta, compartilhe, inscreva-se no canal se você ainda não faz parte da nossa comunidade, que tem cada vez mais aprendido aqui, como eu também estou aprendendo, porque eu também estou lendo e entendendo como o jogo funciona para nós não sermos pegos desapercebidos, né, nesse grande jogo. Então, eu te agradeço por você ter me ouvido até aqui, até a próxima, se Deus quiser.